queridos irmãos. Um bom dia a todos, mais uma vez aqui conosco, estudando a série, né? Conhecer Jesus é tudo, que está maravilhosa, a cada dia uma mensagem oportuna para nós, advertências, né? E muitas informações importantes para a nossa vida espiritual. Eu quero ler aqui o texto antes de eu falar o tema de hoje, Mateus 18, verso 1, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então, o tema de hoje é: quem é o maior? Baseado no capítulo 48 do livro Desejado das Nações. Quem está conosco é a irmã Sidneia Almeida. Bom dia, irmã Sidneia. E a irmã Sidneia, ela faz parte da Associação Bom dia. Nova. Graça e paz. Graça e paz. Eu O, passo para ela o som falar. tá bom, irmã? O Sim, som tá bom. sim. Seja Uhum. bem-vinda. Muito obrigada. Um bom dia a todos os irmãos. Bom dia. E Bom dia. o Espírito Santo venha Bom dia, graças iluminar nossas mentes para aprendermos, né? Aprendermos de Jesus, porque Ele é o verdadeiro mestre, né? Então, como a irmã mencionou, quem é o maior? É o capítulo 48. Esse capítulo, queridos irmãos, ele vem recheado assim de instruções para nós, porque nós somos alunos, né? E aqui fala a respeito da experiência dos discípulos da época, mas nós somos discípulos também. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações para que possamos compreender, né, a perfeita vontade de Deus. E ore por mim, para que eu seja usada pelo Espírito Santo. Amém. Então, aqui o início do capítulo fala a respeito da caminhada, né, da trajetória de Jesus juntamente com os discípulos daquela época. E interessante é que no caminho eles vinham discutindo o objetivo de Jesus, porque Jesus sempre era costume ele estar junto à natureza, pregando, só que agora ele escolheu ali uma casa que serviria de lar temporário para eles. E o objetivo maior de Jesus naquele momento era instruir os discípulos com relação a trabalhar em favor das multidões. Isso Jesus ia à frente, eles atrás, e eles vinham, né, competindo, falando de quem realmente seria o maior no reino de Deus. Porque Jesus várias vezes explicou que o reino dele não era o reino deste mundo, mas eles viviam assim segundo o costume, né, e de ver como que os governantes, né, aqueles homens, então eles tinham assim na mente dele e no coração que o reino seria estabelecido aqui, ali na época, né, em Jerusalém, e eles queriam as melhores posições. Jesus, lendo os corações deles, sabendo até do que eles estavam falando, esperou uma ocasião melhor para instruí-los, né? Adverti-los. Então, enquanto isso, eles entrando na cidade, um cobrador de impostos se dirige a Pedro e pergunta: o vosso mestre não vai pagar as dracmas? Que era um imposto. Esse imposto não era um imposto civil, mas era uma contribuição religiosa para a manutenção do templo. E segundo os rabis, o não pagamento dessa taxa, dessa contribuição, além de ser uma falta de respeito assim para o templo, também eles consideravam como um pecado gravíssimo. E agora, só que existia uma classe que era isenta de pagar essa contribuição. E Jesus, ele fazia parte dessa classe, porque ali quem estava isento eram os levitas, os sacerdotes, os mestres, os profetas, e Jesus se enquadrava ali.
Mas quando a pergunta foi feita a Pedro, e Pedro afirmou que eles pagariam o tributo, ele estava querendo preservar a honra do seu mestre. E agora veio aquele impasse, né? Se aquela taxa fosse paga, Jesus não estava enquadrado, né, naquela classe. E era o que os rabis sempre procuravam fazer, né? Desmerecer assim o Filho de Deus. E se também não fosse paga, aí eles acusariam que eles estavam violando assim as ordens ali do templo, né? Então Jesus, conhecendo os corações e a intenção de Pedro, o que que ele fez? Ele falou assim: olha, Pedro, você vai ao mar, lança ali um anzol, e o primeiro peixe que subir, você vai tirar da boca do peixe o recurso necessário para pagar essa taxa. Porque Jesus sabia, já via o que os discípulos iam enfrentar depois da sua morte. Então, para evitar coisas assim piores e, quem sabe, uma situação que ia deixar os discípulos ali numa situação complicada, né, para a pregação do evangelho. Então ele deu essa ordem a Pedro, e Pedro foi ao mar e cumpriu a ordem de Jesus. Mas enquanto isso, enquanto Pedro foi para o mar, Jesus chamou os discípulos a si. Muito embora ele soubesse o que os discípulos iam discutindo pelo caminho, ele fez a pergunta a eles: como um pai, né? Um pai terreno muitas vezes tem que chamar seus filhos para aconselhá-los. Então, quando Jesus fez aquela pergunta para eles: o que é que vocês estavam, sobre o que vocês estavam falando no caminho? E aí eles, envergonhados, emudeceram, né? Porque eles estavam naquele espírito de rivalidade, disputando quem realmente era o maior, quem ia ocupar o maior cargo. E eles ficaram em silêncio, né? Se envergonharam e ficaram em silêncio. Mas a intenção de Jesus não era envergonhá-los, mas sim chamá-los à atenção da natureza do seu reino, que não se baseava nas coisas aqui, né? Então, ainda falando a respeito do tributo, da taxa que eles pagaram, diz aqui na página 325: conquanto Jesus tornasse claro não se achar sob obrigação de pagar o tributo, não entrou em discussão com os judeus a respeito do pagamento daquela taxa, né? Então, aqui continua dizendo: pois teria sido mal, teriam interpretado mal suas palavras, virando-as contra ele, se não pagasse, né, aquela taxa. Para não escandalizá-los, por não dar o tributo, fez aquilo que não lhe poderia com justiça ser exigido. Essa lição deveria ser de grande valor para os discípulos. Notáveis mudanças se haveriam de em breve operar nas relações deles para com o serviço do templo. E Cristo os ensinou a não se colocarem desnecessariamente em antagonismo com a ordem estabelecida. Deveriam, o quanto possível, evitar dar ocasião a que sua fé fosse mal interpretada. Conquanto os cristãos não devam sacrificar um único princípio da verdade, cumpre-lhes evitar debates sempre que isso seja possível. Então, para evitar um debate, nós também, assim, desnecessariamente, né, como fala aqui, nós temos que ter um cuidado muito grande. Jesus é o autor da sabedoria de todas as coisas, né? Então ele nos adverte, porque ele não era obrigado a pagar aquela taxa, porque ele era mestre e ele era filho de Deus, né? E ele perguntou para Pedro também a respeito disso, né? Olha, Simão, de quem é cobrado
os impostos, do rei ou dos seus filhos? Aí Simão falou, dos seus filhos. E aí ele falou, logo os filhos estão livres. Então ele estava livre daquele pagamento. Mas para evitar maiores problemas para os discípulos e também para o trabalho que eles precisavam realizar, então foi pago ali aquela taxa, né? E nós vemos aqui que muitas das vezes a gente ouve falar assim, a respeito da volta de Jesus. Nós que vivemos nos últimos tempos, sabemos que Jesus há de voltar, nós vemos os sinais acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes, como os discípulos daquela época, a nossa mente está anuviada. Os nossos pensamentos, as nossas aspirações, inconscientemente, são voltadas para as coisas daqui, né? Então, agora Jesus, tomando os discípulos assim, ele falou do que estava reservado para ele. E que ia a Jerusalém, né, que seria morto, mas que ressuscitaria. E quando ele falou a respeito dessas coisas, novamente surge a questão, quem seria o maior, né? Então Jesus falou assim, olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro. E ele trazia diante dos discípulos a necessidade, né, da humildade, porque diante da honra vai o quê? Vai a humildade. Então, ele, em todo o tempo, ele procurou agir de uma forma a impressionar o coração dos discípulos, que a humildade era a característica principal do seu reino, né? Então, o Salvador, após ter feito isso, ele estava ali transmitindo a natureza do seu reino. E aqui ainda diz que, por conta daquelas rivalidades entre eles, veio na mente de Jesus assim aquela parte em que Lúcifer, né, ele se rebelou ali no céu, porque ele queria ser semelhante a Deus, mas ele não queria o caráter de Deus. E aqui fala, né, que a grande controvérsia nos mundos de cima trouxera Cristo do céu para morrer. Diante dele surgiu a visão de Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória a todos os anjos que rodeavam o trono. E ligado pelos mais íntimos laços ao Filho de Deus, Lúcifer dissera, serei semelhante ao Altíssimo, e o desejo de exaltação própria levava a conflito as cortes celestiais, e baniram uma multidão das hostes de Deus. Houvesse, na verdade, Lúcifer desejado ser semelhante ao Altíssimo, e nunca teria perdido o lugar que lhe fora designado no céu, pois o Espírito do Altíssimo manifesta-se em abnegado ministério. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. E vendo os discípulos naquela rivalidade, ele lembrou que quando ele partisse, lembrou não, ele sabia que quando ele partisse, se eles continuassem no mesmo espírito, haveria ruína para a igreja, né? Então, enquanto Lúcifer reputava o ser igual a Deus uma coisa de que devesse apoderar, Cristo exaltado aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora a cruz se achava justamente diante dele, e seus próprios discípulos estavam tão cheios de interesse egoísta, o próprio princípio do reino de Satanás, que não lhes era possível encher-se de compassivo interesse para com o seu Senhor, ou mesmo compreendê-lo ao falar da sua humilhação por eles. Então, os irmãos entendem que
aquela disputa deles pelo a melhor cargo ali no reino que eles julgavam ser deste mundo, eles estavam fazendo semelhante ao inimigo, né? Ao invés de se reunir e falar a respeito de como seria dura, né, aquela experiência de ficar sem o mestre, mas eles estavam disputando entre si e manifestando o espírito do maligno, né, o espírito de Satanás. E na condição de igreja, irmãos, muitas vezes a gente, sem perceber, a gente age da mesma forma. Porque muitas vezes, por receber um cargo de dirigente, ou quem sabe em qualquer outro cargo, às vezes fica insatisfeito a ponto de não querer fazer o trabalho do mestre, né? E se esquiva de trabalhar. Então, isso é uma advertência muito grande para nós, porque o nosso coração, como eu falei no início, ele é voltado para as coisas daqui. E as coisas daqui são totalmente contrárias às coisas do reino celestial. Que possamos ser imbuídos, né, do Espírito Santo, sermos guiados para o Espírito Santo, porque a obra que o Espírito Santo veio realizar é uma obra assim de transformação, de uma visão diferente das coisas, né, principalmente as coisas eternas. Os cuidados dessa vida muitas vezes fazem com que a gente não perceba tantas coisas importantes, né, no nosso falar, no nosso tratar com os nossos irmãos. E muitas vezes, assim, a nossa postura no desenvolver a vontade de Deus, né, de trabalhar unidos, né, por uma causa justa, porque nós sabemos que, assim como Jesus quis preparar os discípulos para a sua partida, assim o Espírito Santo está nos preparando para a volta de Jesus. E o que é que temos nutrido dentro dos nossos corações, das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes? Então, a gente deve refletir profundamente sobre isso. Então, diante da honra vai a humildade. Passando aqui a outras partes importantes deste capítulo, diz assim: não bastava aos discípulos de Jesus o serem instruídos quanto à natureza de seu reino. O que necessitavam era uma mudança de coração que os pusesse em harmonia com seus princípios. Chamando assim uma criancinha, Jesus a colocou no meio deles e, envolvendo ternamente o pequenino nos braços, disse: Em verdade vos digo que se vos não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. A simplicidade, o esquecimento de si mesmo e o confiante amor de uma criancinha são os atributos estimados para o céu. São esses os característicos da verdadeira grandeza. Então fica claro aqui para nós, né? Se nós não nos tornarmos humildes, não aprendermos verdadeiramente, Jesus tomou uma criancinha como exemplo de pureza, então assim nós devemos ser. Deus, ele se agrada dessas coisas, né? Então, aqui nós vemos, né, que a alma sincera e contrita é preciosa diante de Deus. Ele coloca o seu sinete sobre os homens, não por posição, não por sua fortuna, não por sua grandeza intelectual, mas pela sua unidade com Cristo. O Senhor da glória fica satisfeito com aqueles que são mansos e humildes de coração. Então fica claro aqui a vontade de Deus. E as palavras do Salvador despertaram aos discípulos um sentimento de desconfiança de si mesmo. E ninguém fora especialmente apontado a resposta, mas João foi levado a duvidar de quem, em certo caso, sua atitude fora correta. Com espírito de criança, expôs a questão a Jesus. Mestre, disse ele, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual
não nos, não nos segue. E nós nos proibimos porque não te segue. Tiago e João pensaram que, opondo-se a esses homens, tinham tido em vista a honra de seu senhor. Começaram a ver que tiveram ciúmes da sua própria. Reconheceram seu erro e aceitaram a reprovação de Jesus. Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Pessoa alguma que se mostrasse de algum modo amiga de Cristo, devia ser repelida. Então, uma outra lição que Jesus queria transmitir, porque existem situações assim na vida que uma pessoa que não é da igreja e está fazendo a obra de Deus, nós não devemos proibir, né? Porque ela está, segundo o seu conhecimento, promovendo o reino celestial. Eu gostaria de ler uma parte aqui muito importante, que foi justamente o que eu falei agora. O fato de uma pessoa não se conformar em tudo com nossas próprias ideias e opiniões não nos justifica proibir-lhes o trabalhar para Deus. Cristo é o grande mestre. Não nos compete julgar ou ordenar, mas deve cada um sentar-se com humildade aos pés de Jesus e dele aprender. Toda alma que Deus tornou voluntária é um instrumento por onde Cristo revelará seu amor cheio de perdão. Quão cuidadosos devemos ser para não desanimar um dos que transmitem a luz de Deus, interpretando assim os raios que ele queria fazer brilhar no mundo. A aspereza e a frieza manifestada por um discípulo para com uma pessoa a quem Cristo estava atraindo, um ato como o que João praticara ao proibir alguém de operar milagres em nome de Cristo, poderia dar em resultado o encaminhar aquela criatura para a senda do inimigo, ocasionando a ruína de uma alma. De preferência, o fazer alguém isso, disse Jesus, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de senha e se submergisse na profundeza do mar. E acrescentou, se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno. Então, nós vemos com essas palavras que, a exemplo de João, ele estava impedindo de alguém trabalhar porque não era discípulo de Jesus. E assim nós devemos ter um cuidado muito grande, porque aquela alma pode desanimar a ponto de cair nas garras do maligno, né? Então nós temos que ter um cuidado muito grande, assim como Jesus orientou os discípulos daquela época, de ter uma consideração também pelos servos de Deus que muitas vezes não são nem de nossa fé, né? Mas que estão fazendo uma obra assim para o reino de Cristo. Nós devemos considerar esse aspecto também, porque assim como Jesus repreendeu a João dizendo não, você não devia ter feito isso, né? Então nós devemos ter um cuidado muito grande, né, do nosso proceder. E é um capítulo assim que fala muito também do cuidado que nós temos que ter com as pessoas que se desviam da fé, né? Então, qualquer hábito ou prática contundente ou pecado capaz de trazer desonra sobre Cristo convém ser posto de lado. Seja qual for o sacrifício, aquilo que desonra a Deus não pode ser benefício à alma.
A bênção do céu não pode seguir qualquer homem no violar os eternos princípios do direito. É um pecado alimentado um pecado alimentado é suficiente para operar degradação do caráter e desencaminhar a outros. Se o pé ou a mão seriam cortados, ou mesmo arrancado o olho para salvar o corpo da morte, quanto mais zelosos deveríamos ser em lançar fora o pecado, que nos traz a morte à alma. Então, nós vemos aqui, né, que muitas lições preciosas está contida aqui nesse capítulo. Eu quero até olhar que hora nós temos ainda. Então, no serviço do ritual, era adicionado sal em todo o sacrifício. Isso, como a oferta de incenso, significava que unicamente a justiça de Cristo poderia ser aceitável a Deus. Referindo-se a esse costume, disse Jesus: cada sacrifício será salgado com sal. Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Todos quantos se quiserem apresentar a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, devem receber o sal, Salvador, a justiça do nosso Redentor. E aqui, dando sequência, ainda fala que o pecador arrependido fixe os olhos sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e contemplando é transformado. Seu temor muda-se em alegria, suas dúvidas em esperança. Surge a gratidão. Abranda-se a alma empedernida. Uma onda de amor inunda a alma. Cristo há nele uma fonte que salta para a vida eterna. Quando vemos a Jesus, um homem de dores e familiarizado com os trabalhos, esforçando-se por salvar os perdidos, rejeitado, escarnecido, expulso de cidade em cidade, até que se cumprisse sua missão, quando contemplamos no Getsemane, suando grandes gotas de sangue, e na cruz, movendo em agonia, quando vemos isso, não mais o próprio eu clama por atenções. Olhando a Jesus, envergonhando-nos de nossa frieza, nossa letargia, nosso espírito interesseiro. Estaremos dispostos a ser qualquer coisa e a não ser nada, conquanto que façamos um serviço de amor para o Mestre. Teremos a alegria em levar a cruz após Cristo, suportar a prova, a vergonha ou a perseguição por amor deles. Então, quando nós olhamos o sacrifício do nosso Mestre, nós devemos nos envergonhar, né? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição assim tão elevada, esquecendo que a humildade é um princípio que deve mover as nossas ações, né? E trabalharmos enquanto é tempo. Então, aqui seguindo, diz assim: se um desses pequeninos for vencido e cometer uma falta, agora falando como quando uma pessoa está no erro, né? A nossa postura como deve ser. É muito importante, irmãos. Eu vou considerar essa parte com os irmãos. Se um desses pequeninos for vencido e cometer uma falta contra vós, é vosso trabalho, então, buscar restaurá-lo. Não espereis que ele faça o primeiro esforço para a reconciliação. Que vos parece? Disse Jesus. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Em espírito de mansidão, olhando por ti mesmo
para que não seja também tentado. Vai ter com ele, vai ter com o que está em falta, e repreende-o a ti e ele só. Não o expõe à vergonha, contando sua falta aos outros, nem desonre a Cristo, tornando público o pecado ou o erro, francamente dita ao que está em erro. Ele deve ser levado a ver esse erro para que se emende, mas não te compete julgar nem condenar. Não faça tentativa de justificação própria. Sejam todos os teus esforços no sentido de o restabelecer. Exige o mais delicado fato, a mais fina sensibilidade, o tratamento das feridas da alma. Unicamente o amor emanado da vítima do Calvário pode aí ser eficaz. Trate o irmão com piedosa ternura, com outro irmão, sabendo que, se for bem-sucedido, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E aqui fala o trabalho que nós devemos fazer, né, com aquele que está em erro, né? E ter com ele, e aqui prossegue dizendo, né? Se ele não te ouvir, leva outro contigo, e se ele não ouvir aquele que também vai aconselhá-lo, leva à igreja, e se ele não ouvir, a gente sabe o que acontece, né? Ele precisa ser excluído, né, do rol de membros, trazendo para a nossa realidade, né? Mas mesmo ele estando afastado assim da comunhão da igreja, ele não está apartado da misericórdia de Deus. O Espírito Santo ainda continua trabalhando naquele coração. E mesmo assim, ele estando afastado, nós não devemos deixar não só de orar, mas também de visitar sempre que possível, né? Porque uma pessoa, quando é excluída, muitas vezes a gente perde o interesse assim, né, de visitá-lo, de aconselhá-lo. E a gente não deve, mesmo sendo trazido à igreja a situação daquele irmão ou irmã, a gente não deve ficar comentando assim a respeito do que o levou a se separar do rol de membros, mas antes atraí-lo, né, e orar por ele. Então, nós vemos que isso também faz parte do nosso discipulado, né? Restaurar a alma que está no erro para que ela volte para os braços eternos de Deus. E aqui, para a conclusão, diz assim, mas ao que procedeu mal, mesmo que nos cumpre apresentar o erro. Não devemos fazer disso assunto de comentários e críticas entre nós, nem mesmo depois disso haver sido comunicado à igreja. Achamos-nos na liberdade de o repetir aos outros. O conhecimento à igreja, achamos-nos na liberdade de repetir aos outros. O conhecimento das faltas dos cristãos só servirá de pedra de tropeço para o mundo incrédulo. E demoramos-nos sobre essas coisas. Só nos fazemos mal, pois é pela contemplação que somos transformados. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, o Espírito de Cristo nos levará a resguardá-lo quanto possível, até da crítica dos próprios irmãos, quanto mais da censura do mundo incrédulo. Nós mesmos somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo. Da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que nos tratemos uns aos outros. Jesus diz, meu Pai que está no céu, como a lembrar os discípulos de que, enquanto por sua humanidade ele lhes acha ligado, participante das provações deles e contemplando-se deles em seu sofrimento por sua divindade, está em comunicação com o trono do infinito. Maravilhosa certeza. Os seres celestes unem-se aos homens em infinita simpatia e trabalho pela salvação do que se havia perdido.
E todo o poder do céu é posto ao lado da habilidade humana para atrair almas a Cristo. Então, assim como Jesus instruiu seus discípulos a ter amor pelas almas, nós devemos também. E o capítulo, de uma forma geral, nos adverte também com relação a não ficarmos com questões, né? Principalmente com aquele que erra e principalmente na questão de cargos, né? Nós devemos promover o reino de Jesus e nos fortalecer a cada dia na sua presença, que possamos sermos vasos de honra para o nosso Deus e trabalharmos, né, com aquele que está fraco, com aquele que está desviado, e também limpar o nosso coração de toda a arrogância, de um espírito de disputa, como Jesus teve que reunir os discípulos da época. Ele também está ao nosso redor, né? O Espírito Santo está ao nosso redor para realizar essa obra. Que Deus nos conceda a sua graça para isso e que verdadeiramente possamos, pela graça de Deus, conservar a humildade em nossos atos e fazermos tudo para a honra e glória de Deus e promover, né? E ganhar almas para Cristo, porque essa é a sua vontade, né? Que Deus nos abençoe para isso. Amém.